Vai melhorar. Vai. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de outubro de 2024. Daqui a pouco tem ainda no abril, não montou a árvore de Natal, pode começar a montar, tá? Shopping já está Gente, montando. eu Shopping já escutei, tem. eu escutei ontem aquela musiquinha, já é Natal na Líder Magazine. Eu nem acreditei, gente. Outubro, não passou Sério, nem ó, o dia ó, da criança. Já Não, é o shopping aqui Natal já na está com a Líder árvore. Magazine. é isso aí. Barra Shopping já tem árvore. Bem, gente, aqui, ó, nesse horário das 16 horas, às quintas-feiras, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Eu quero só chamar a atenção para o seguinte: quem tem um livro novo é um volume só, capinha amarela. Quem tem volumes antigos são 2 volumes. O meu é muito antigo. Então, como é muito antigo, as capas são assim, ó. Volume 1, Meu é amarelo. 2. A minha Amarelo. também tem 2 volumes, só que o dela já é uma edição mais nova, né? É uma edição mais nova. Então, quem está com 2 volumes, nós estamos no volume 2. Quem está com um volume só é aquele capa amarela que é o mais moderno. Tanto que o apoio que eu pedi, eu disse, eu botei aí, né? Capítulo 13, item 14. Para quem tem 2 volumes, é capítulo 1, item 14, tá? Então, nós estamos estudando aqui, no, no caso, né? Para aqueles que são livro novo, de capa amarela, é o capítulo 15. Para nós, antigo, capítulo 3, né? Mas Ixi. é o 3, responsabilidade mediúnica. Nós Ah, tá aqui. O meu é 13, tá responsabilidade mediúnica, é amarelo. nós Gostei. estamos estudando, hoje vamos estudar, deixa eu contar os parágrafos aqui. 1, 2, 3, 4, estamos no 5º parágrafo. E diz assim, segundo informações, tá? Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer a nossa prece habitual, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que todos nós temos recebido graças a Deus, pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, e também rogar ao Pai, né, Pai Criador, que consiga tocar o coração desses homens que comandam as grandes nações. Porque nós sabemos que lá no Oriente Médio está havendo uma guerra, e essa guerra está se intensificando cada vez mais. Então, vamos pedir ao Deus que faça luz naquelas mentes, né, daqueles homens tão violentos, para que eles possam pensar no seu próximo, né? Porque muita gente inocente, muita criança está morrendo por causa do desejo do poder temporal, esse desejo, esse poder que é tão transitório, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que todos nós possamos continuar unidos no nosso trabalho, visando a nossa evangelização. Então, vamos começar aqui, no nosso estudo. O Hermínio de Miranda, ele está falando sobre responsabilidade mediúnica. E eu vou ler até um parágrafo acima de onde nós deveríamos começar hoje, quando ele diz assim: se a psicografia apresenta variantes na sua mecânica, escreve ele, a psicofonia muito mais. O problema começa com a palavra incorporação. De vez que incorporar significa dar forma, né? Corpórea, juntar num só corpo, da unidade, introduzir, embeber, entrar a fazer parte, juntar-se, entre outras conotações que encontramos no novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda. Por isso, muita gente acha, de forma
equivocada. Lembrando sempre isso, muita gente acha de forma equivocada que o espírito comunicante entra no médium, né, para falar ou agir. Mas não é isso que acontece, né? Por isso que ele fala que a palavra incorporação não é adequada. Mas como não tem outra, vai essa mesmo. Então, a gente tem que entender como é que o processo funciona. E qual a palavra perispírito? Poucas vezes nós vamos encontrar na codificação a palavra perispírito dita pelos espíritos. Eles não gostaram muito da palavra, não. Quando Kardec, pela primeira vez, fala perispírito, eles dizem, não é bem isso aí que você está dizendo, não. Mas aí Kardec, como não consegue arrumar outra palavra, ele insiste com a palavra perispírito. Aí tem uma hora que ele diz assim, tá bom, esse negócio aí que você chamou de perispírito. Eles acabaram aceitando, porque Kardec não conseguiu sugerir outra palavra que realmente definisse o que era perispírito, e eles disseram, tá, é isso aí que vocês chamam de perispírito. Mas no livro dos espíritos, os espíritos, usando o termo perispírito, pouca gente, eu acho que não passa de 5 vezes, 5 ou 6 vezes. A mesma palavra incorporação. É uma palavra que não traduz verdadeiramente o processo. Mas como também não apareceu outra, acabou ficando incorporação. Mas ele diz aqui que a palavra incorporação não está bem empregada. O que acontece, então, na tal chamada incorporação? Aí ele vai dizer aqui, segundo informações, aqui que a gente começa a aula de hoje, segundo informações de que dispomos, vindas de amigos espirituais e orientadores, diz o Hermínio Miranda, Silverbark é um deles. Silverbark é um espírito que deu orientações a ele. E da minha própria experiência, as coisas se passam da seguinte maneira. 2 pontos. A entidade comunicante, ele está explicando como é que acontece o processo da incorporação. A entidade comunicante aproxima-se do aparelho mediúnico. Aparelho mediúnico é o médium, tá? E as 2 auras, vamos lembrar, a palavra aura é uma palavra espiritualista. Kardec nunca vai usar essa palavra. Kardec chama a aura de atmosfera espiritual. Tá? Então, para Kardec é atmosfera espiritual. Mas os orientais, assim como André Luiz e muitos outros espíritas, usam a palavra aura. É igual chakra. A palavra chakra é uma palavra espiritualista. Dentro da doutrina, a palavra correta é centros de força. São centros de força, que é a mesma coisa que chakras, mas a palavra correta é centros de força. E atmosfera espiritual. Mas a gente vai encontrar a palavra aura. Então, diz aqui, a entidade comunicante, que é o espírito, aproxima-se do aparelho mediúnico, que é o médium. E as 2 auras, as 2 atmosferas espirituais do médium e do espírito comunicante se unem. Então, a entidade, que é o espírito, passa a comandar os centros nervosos do aparelho, do médium. Olha só como ele disse aqui. Tá? Então, vamos repetir isso aqui. O espírito aproxima-se do médium. E aí a atmosfera espiritual do espírito e do médium, tá? Se unem. Então, o espírito, o desencarnado, passa a comandar os centros nervosos do médium. Esse controle é exercido, obviamente, através do cérebro físico do médium. Porque, como nós já estudamos anteriormente, né, o espírito, ele toma conta dos centros
nervosos. Ele toma conta das células cerebrais, dos neurônios. Estão lembrados? Eu vou só voltar aqui rapidinho no volume, o meu é volume 1, seriam os capítulos anteriores para vocês seria capítulo 12. Mas não precisa voltar não, tá, gente? Diz assim, só para a gente relembrar isso aqui. Eu gosto sempre de relembrar as coisas, tá? Quando ele diz assim, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais, e não propriamente o material existente no cérebro, como que ali é arquivado à disposição do manifestante. Então, o pessoal pensa, né, algumas pessoas, que o espírito manipula, tá? E que ele manipula o material existente no cérebro. Que material seria esse? O conhecimento que o espírito, que o encarnado tem, arquivado na mente. Não, o espírito não manipula esse material que está da tua memória. O material que o espírito vai manipular no cérebro do médium são as células nervosas. São as células nervosas deles, que constituem o cérebro. Tá? Para que ele possa aí produzir os fenômenos intelectuais. Então, isso aqui, né, você vai encontrar aqui no livro, quem quiser anotar, Diversidade dos Carismas, no capítulo 12, item 1, introdução. Vai estar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ou menos o 8º parágrafo do capítulo 12, item 1, introdução. Tá? Que ele vai dizer. Por quê? Olha eu fazendo as minhas puxa daqui, puxa dali. Porque no livro dos médiuns, no item, todo mundo já sabe como é que eu estudo, né? Eu vou lá e vou cá, né? No livro dos médiuns, na questão 189, Kardec diz assim, olha só que coisa interessante, isso aqui. Quando ele fala dos médiuns pneumatógrafos, que a questão 189 diz assim, médiuns pictológicos, médiuns de translações, médiuns de efeitos musicais, médiuns pneumatógrafos. Aí tem uma notinha de Kardec. Nessa notinha, Kardec diz assim, os espíritos insistiram contra a nossa opinião em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física pela razão, disseram eles, de que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Então, Kardec, né, queria colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física, lá nos médiuns pneumatógrafos. E os espíritos não concordaram com isso. E eles disseram o seguinte, os espíritos, que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Tá. Agora, que materiais são esses? Aí o Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, no capítulo 12, que é Fenômeno de Efeitos Físicos, lá pelo 8º parágrafo, vai dizer assim, olha só, eu estava supondo, ante o texto em português de Kardec, que é esse que eu li, que se referia a material. Material que ele entendia era ideias, conceitos, vocabulários. Foi o que eu entendi também quando
Kardec falou, né? Que os Materiais. seriam dos materiais existentes no cérebro do médico. Automaticamente, como o Hermínio aqui, pensei o quê? Esses materiais devem ser as ideias, os conceitos, o vocabulário, guardado no cérebro, ou melhor, na memória do médium. Aí ele diz assim, na realidade, ele se refere ao próprio cérebro em si, não ao material arquivado, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser que está encarnado, que somos nós. Isto portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, que não é ideia, o conceito, o vocabulário, mas sim o conjunto de células nervosas, nossos neurônios, que constitui o cérebro, que os espíritos produzem, os fenômenos intelectuais, e não propriamente do material existente do cérebro, como ali arquivado à disposição do manifestante. Então, muita gente pensa que o espírito, quando se aproxima do médium, aí a atmosfera espiritual do médium com a atmosfera espiritual do desencarnado, quando eles se aproximam, que o espírito vai manipular os materiais que existem no cérebro do médium. Aí todo mundo pensa o quê? Ele vai manipular o conhecimento ali arquivado, a ideia, o vocabulário, os conceitos. Não é isso que ele vai manipular. O espírito manipula as nossas células nervosas que estão no nosso cérebro. Porque quando o cara desencarna, ele perde o cérebro, não perde? Perde, ele perde o cérebro. Aí é a mente, ele não tem cérebro material, mas quando ele está encarnado, ele tem. Aonde fica o nosso sistema nervoso? No nosso cérebro? É isso que o espírito manipula quando a gente está encarnado. Nossas células nervosas. E através da manipulação dessas células nervosas, eles, os espíritos, produzem os fenômenos intelectuais. Aí diz assim, Hermínio, o texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa, como posto de comando do sistema, acho que é no ar, para desligar o microfone aí, tá, gente? Quer dizer aqui, o texto se refere, portanto, quem quiser falar, é só ligar o microfone e falar, depois desliga. O texto se refere, portanto, e no meu entender, diz Hermínio, ao cérebro como central nervosa. Sim, o nosso cérebro é uma central nervosa. Eu estou encarnada como posto de comando do sistema, e não como instrumento da memória. Tanto ele é uma central nervosa, o nosso cérebro, se você sofre um acidente e perde massa cerebral, não dá problema. Se essa massa cerebral perdida for da área da fala, você pode ficar mudo. Se for da área da visão, você pode ficar cego. Se for da área da visão, da audição, você pode enxergar. Se for uma área que comanda a parte motora, você pode ficar com o braço e uma perna sem se movimentar. Então, o nosso cérebro é como uma central nervosa, como um posto de comando do sistema, e não apenas o instrumento de memória. Agora eu vou voltar ao texto que eu estava lendo antes, para a gente poder relembrar tudo isso, né? Então, ele disse aqui que a entidade comunicante aproxima-se do aparelho mediúnico e as duas auras, a atmosfera espiritual do espírito e do médium, se unem, e então a entidade, que é o espírito, passa a comandar os centros nervosos do aparelho, que é o nosso cérebro, a nossa central nervosa, as nossas células, tá? E ele diz aqui, obviamente,
Esse controle é exercido, obviamente, através do cérebro físico do médium, via perispírito, já que o espírito manifestante não pode comandar diretamente um corpo que não é seu. Então, tem que passar pelo nosso perispírito, que é o elo, não está ali? Entre o corpo, ele está ali. Então, o espírito ele vai vamos dizer, ter acesso ao nosso cérebro físico através do nosso perispírito. Tá? Aí depois ele diz assim: o que acontece, portanto, é que o espírito do médium cede o controle parcial do corpo. Então, o que acontece, portanto, é que o espírito do médium, quer dizer, o encarnado, cede o controle parcial do corpo, ao qual está ligado e pelo qual é responsável ao comunicante. Então, o médium, quando ele entra em transe, quando ele entra em contato com a atmosfera espiritual do comunicante, do espírito, ele cede, tá, o controle parcial do corpo dele, ao qual está ligado e pelo qual é responsável, e o Hermínio deixa isso aqui muito bem. Quem tiver seu lapisinhos aí, seu lapisinho aí sublinha, e está dizendo o quê? Que você está cedendo parcialmente o seu corpo para o espírito, mas você é o responsável por esse corpo. Entendeu? Aquela coisa, estou te emprestando, mas ele é meu, tá? Então está aqui, ao qual está ligado, pelo qual é responsável, ao comunicante, que através do seu próprio perispírito assume tais controles. Então, o espírito, através do seu perispírito, toma posse da parte do corpo do médium que lhe foi cedida. Ele aí assume tais controles, porque ele passa a ter acesso às células nervosas do cérebro do médium. E aí ele diz aqui, né, assume tais controles enquanto o perispírito do médium se coloca ao lado. Então, o espírito, quando ele fala enquanto o perispírito do médium se coloca ao lado, aí parece até que o perispírito vai sozinho. Não. O espírito, o encarnado, deixa parte do corpo dele de posse do espírito. Ele se afasta com o seu perispírito, é claro. E esse afastamento pode ser uma distância razoável, como não pode ficar pertinho. Então, quando o espírito vem ocupar aquele espaço do corpo do médium, que lhe foi cedido pelo próprio médium, o espírito do médium se afasta desse corpo com o seu perispírito. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. É pelo menos o tipo de incorporação que ocorre comigo. Tá? Aqui, quem está falando para o Hermínio é esse espírito, é um médium, na realidade é um médium, um orientador, Silvio, eu disse que era espírito, não, mas é o médium, é o orientador dele. E está narrando para o Hermínio como o processo funciona. Eu pedi para vocês dar uma olhada aí, para a gente voltar um pouquinho, só para a gente falar um pouquinho desse processo da incorporação, que nós já estudamos há umas semanas atrás, mas só para a gente relembrar, porque para algumas pessoas algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que isso acontece. Porque o que as pessoas pensavam era assim, que o espírito se aproxima do médium, entendeu? Eles pensavam assim, que o espírito se aproxima do médium
envolve o médium como se fosse um cobertor jogado por cima do médium. E ali ele toma conta do corpo do médium. Não é assim que funciona. É por isso que Kardec falou que a palavra incorporação, ela dá uma ideia errada. Ela dá uma ideia errada. Não é assim que funciona. É um contato de atmosfera espiritual, que é o que o pessoal chama de aura. Quando essas atmosferas espirituais se aproximam, se unem. Lembra da matemática, lá do primário, quando a gente falava de conjunto e interseção? Todo mundo está lembrado aí do conjunto de interseção? Que botava uma bolinha, outra bolinha aqui, aí elas ficavam assim, ó. Aí tinha uma parte do meiozinha que era comum às duas, lembra? É mais ou menos isso aqui. Vem a atmosfera espiritual do espírito, do médium, e elas, ó, se unem. Quando elas se unem, o espírito passa a comandar os centros nervosos do aparelho, do médium. Por quê? Porque o médium cede para ele esse espaço e se afasta do corpo com o seu perispírito. Entendeu? E vamos dizer assim, esse espaço que o espírito vai ocupar pode ser grande. Vamos pensar assim, vamos pensar grande. Vamos pensar Divaldo Joana de Ângeles. Divaldo tem toda a confiança em Joana, certo? No espírito Joana. Então, ele pode se afastar totalmente do corpo, logicamente, esse totalmente, entre aspas, porque a gente sabe que tem o tal do cordão de prata, que é uma extensão do nosso perispírito. Então, a Joana pode, de repente, vamos pensar assim, a Joana pode ficar aqui na cadeira, frente à mesa, usando o corpo do Divaldo. Divaldo está sentado na cadeira. Joana vem, se aproxima do Divaldo. Atmosfera espiritual com atmosfera espiritual. As duas se unem. E aí o espírito, que tem a personalidade de Divaldo, sai do corpo com o tal do cordão de prata, levando seu perispírito. E pode sentar numa outra cadeira a 5 metros de distância do corpo dele. E fica lá ouvindo o que o espírito Joana vai falar através do seu corpo, sem se preocupar que o espírito Joana possa fazer uma besteira no corpo dele. Porque há uma confiança total. Coisa de Emmanuel e Chico. Entrega o corpo para ela e deixa ela dar comunicação. Ele, Divaldo, não vai interferir em nada, confiança plena. Mas se o médium não tem aquela confiança no espírito, o espírito ainda está querendo dar comunicação, é um espírito com uma certa dificuldade, o médium ele não se afasta totalmente. Essa cessão que ele oferece ao espírito é pequena, entendeu? Pequena, e ele fica ali bem próximo do corpo dele, ó, de olho, prestando atenção. Por isso que eu pedi a vocês, para a gente voltar no capítulo 13 desse livro de Versailles Carisma, que a gente vai falar de uma forma mais didática desse assunto, porque foi assim que o Hermínio fez. Ele foi naquele livro, que eu já até falei para vocês aqui várias vezes, deixa eu ver se ele está por aqui. Não, o meu não está. Do Hernani Guimarães Andrade, lembra? Espírito, perispírito e alma, aonde
O Hernani Guimarães Andrade, ele vai falar sobre incorporação. É um livro Espírito, já que não está aqui agora, Perispírito e Alma. É uma até de capinha azul, do Hernani Guimarães Andrade. E o Hermínio foi buscar, nesse livro do Hernani, uma explicação mais profunda sobre a questão da incorporação. Então, aqui no capítulo 13, item 14, que chama incorporação. O Hermínio, todo mundo já achou, né? Aí, onde eu mandei vocês deixarem marcadinho. Item 14, do capítulo 13, incorporação. Diz assim o Hermínio de Miranda: a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento. Essa ligação das atmosferas espirituais parece um tipo de acoplamento. Sabe quando a nave ela está no espaço e ela sobe e ela tem que ir para a estação espacial? A estação espacial está lá no céu, não está? Está lá no espaço. E o foguete está indo. Quando o foguete vai chegando perto da estação espacial, o que ele tem que fazer? Ele tem que acoplar na estação espacial, não é? Para os astronautas que estão no foguete entrarem na estação espacial. Agora vai acontecer isso aí, porque tem 2 astronautas que estão lá, ó, há um tempão, precisando voltar para a Terra, né? E eles vão mandar uma nave, e essa nave vai acoplar da estação espacial. Esses astronautas vão entrar na nave e, quando ela tem que voltar, ela desacopla. Entendeu? Acopla para fazer a ligação. Quando vai embora, desacopla. Tá? Então, ele diz aqui: a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento. Há uma ligação. O foguete chegando na estação espacial. Ele acoplou, tá? Dos respectivos perispíritos, na faixa da aura, atmosfera espiritual. Então, é através da atmosfera espiritual que existe o acoplamento do perispírito. Então, quando essas atmosferas espirituais se unem, os perispíritos se acoplam um no outro. Estão conseguindo imaginar a cena? É assim que acontece. É onde, em parte, se interpenetram conjunto e interseção. Eles, ó, e aí eles se interpenetram. Um passa a fazer parte do outro. É o conjunto e interseção, aquele moinhozinho, né? Tem um pouquinho de um, tem um pouquinho do outro. Daí, a impropriedade, quer dizer, a não adequação do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito do corpo do médium. Percebeu? Por isso que a palavra incorporação não é legal, mas não tem outra. Por quê? Porque o espírito desencarnado não entra com seu perispírito no corpo do médium, após desalojar o deixe. Então a pessoa pensa, quem não conhece, pensa que é assim, que o espírito desencarnado invade o corpo do médium e manda o médium passear no bosque. Muita gente pensa que é assim, que o comunicante chega, invade o meu corpo e me bota para fora. Não é assim. A palavra incorporação dá essa ideia, que é entrar no corpo do outro. Significa isso. Mas não é assim que acontece. Tá? Não é assim que acontece. Aí ele diz aqui: não é preciso isso, e nem possível. Kardec adverte que o manifestante não se substitui ao espírito do médium. O desencarnado que está se aproximando, ele não toma conta do corpo do médium, manda o médium embora.
e fica ali como dono do corpo. Aí ele diz aqui: o que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelas terminais do perispírito de cada um. Como o plugue de eletricidade se liga numa tomada. Então, ele está dizendo que no nosso perispírito existem terminais, como se fossem terminais elétricos, que se tocam. Como você quer ligar alguma coisa, pega uma tomada, pega o fio e bota na tomada. Aí faz o quê? O contato. Se você quiser passar roupa, mas você não pegar a tomada do seu ferro e não botar na tomada da parede, a não ser que você pegue o ferro e bote no fogão, você não vai conseguir passar a roupa, porque o ferro não vai esquentar. Entendeu? Então, no nosso perispírito, tem terminais. Esses terminais do meu perispírito, com os terminais do perispírito do desencarnado, se tocam. Eles se tocam. É isso que ele está dizendo. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, cerebrais, células nervosas do meu cérebro. E, dessa forma, possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias, tá? Aqui embaixo, tem uma notinha que diz assim: observemos como Hernani Guimarães Andrade entende esse acoplamento. Ele vai explicar agora como é que o Hernani Guimarães Andrade entende o acoplamento. Ele diz assim: o mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender. Ela pode principiar pela aproximação da entidade, que é sempre o desencarnado, que deseja comunicar-se. Esta entidade poderá, eventualmente, influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. Então, o espírito pode influenciar o médium e facilitar para que o transe aconteça. O médium, então, passa a sofrer um desdobramento astral, que ele chama de orbe, tá? Ele vai chamar de orbe. Deixa eu só ver aqui se eu botei o que é esse orbe, que é tanta coisa escrita aqui do meu livro. É projeção da consciência, o desdobramento astral. Então, ele diz aqui, o médium passa, então, a sofrer um desdobramento astral. Ele começa a desdobrar, tá? Isso a cúpula que ele chama, é essa parte, vamos dizer assim, lembra daqueles, no desenho, no esqueminha que ele fez? Lembra aquele soldadinho, quando a gente era criança fazia chapeuzinho de jornal e botava na cabeça? Era aquele chapeuzinho, né? Que a gente fazia de jornal na cabeça. O que ele chama de cúpula é isso aqui. Essa parte, a parte alta da nossa cabeça. Aqui, ó, fica mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, em cima da nossa cabeça. É o que ele chama de cúpula, tá? É isso que ele chama de cúpula. É como se fosse aqui, ó. Essa parte aqui, ó, alta da minha cabeça. O que que eu tenho aqui? O que que eu tenho aqui? Todo mundo sabe, né? O nosso centro, o quê? Coronário, lembra? Coronário. Ele chama de cúpula. Então, ele diz aqui, ó. O médium passa, então, a sofrer um desdobramento astral e sua cúpula, seu centro coronário, sua mente, né? Deslocam-se, quer dizer, vão desacoplando, parcial ou totalmente,
de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupe parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. Vamos lá. Se eu tenho esse centro coronário aqui, ligado à minha mente, às minhas glândulas, lembra? Hipófise, pituitária, pineal, o espírito também tem, através do seu perispírito. Ele não tem corpo físico, mas ele tem perispírito. Ele tem perispírito. Ele também tem a cúpula dele. São duas cúpulas. Quando eu estou entrando em transe, eu, espírito encarnado, com meu perispírito, eu vou me afastando do meu corpo físico. Se eu estou me afastando do meu corpo físico, o meu corpo físico está aqui, sem a cúpula. E aí o espírito faz o quê? Ocupa o que eu deixei vazio. Porque se eu me afastei, lembra que eu falei do Divaldo com a Joana? Que ele se afastou, foi sentar 5 metros depois? O corpo dele está lá na cadeira. Está lá na cadeira. Mas a mente está no espírito, com o seu perispírito. E sai do encarnado. O corpo fica lá, matéria. Mas o ser inteligente, ele não está naquele corpo. Ele se afastou do corpo. Não totalmente, porque ele está encarnado, que é o fio de prata, mas ele se afastou. Deixando o espaço o quê? Vazio, que vai ser ocupado pela mente do espírito. Aí o que ele diz? Se o encarnado se afastar totalmente, o espírito vai ter um domínio maior, não vai? Porque o que ele vai encontrar vazio é muito maior. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Estão conseguindo captar o que eu estou falando? Porque é importante isso, gente, que vocês entendam como é. É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. O corpo do médium. Aqui está a mente dele, comandando o complexo. Espírito, perispírito, corpo. Se o espírito sai para dar espaço, ou melhor, se o espírito do encarnado sai, ele leva seu perispírito e vai ficar afastado. O corpo fica sem uma cúpula. Aí, o espírito desencarnado tem uma cúpula, onde está a mente dele. Ele vem e faz assim, ó, chapeuzinho no corpo do médium. Entendeu? Chapeuzinho do espírito no corpo do médium. Quanto tempo desse chapeuzinho está a mente do espírito. Agora, o espírito está comandando esse corpo encarnado, porque o dono dele se afastou. Agora, esse afastamento pode ser total, ou pode ser assim, parcial. Eu não entreguei tudo. Entreguei Ô, Rose, pedacinho aqui. Fala. quando o do médio afasta totalmente, quer dizer que o médio fica inconsciente? Não! Não? Não! Porque a mente, ele se afastou, mas a mente dele não dorme, não. Ele fica no corpo, observando o que o outro está fazendo no corpo dele. Entendi agora. A pessoa, às vezes, pensa, vamos dizer que você está vendo um médium em transe. Está ali você em transe, você é médium psicofônico. Eu, que estou observando você fecha o olho e fica. Aí eu digo assim, Ana, aí eu vou em você, eu toco você, Ana, você,
Aí eu digo, Ana está inconsciente. O corpo dela, o corpo dela, porque o espírito não está ali. O corpo pode ficar assim, ó, de olho aberto, mas cadê o dono da casa? Foi dar uma voltinha. Ou ele pode ficar de olho fechado. Aí o pessoal pensa que o médium, existe o médium inconsciente. Não. O corpo dele está como que dormindo, mas ele, espírito, ele sabe tudo o que está acontecendo. Por isso que ele tem responsabilidade. Ele não está ali no corpo. Ele pode estar pertinho, pode estar distante, mas ele está ligado pelo fio de prata. E o espírito não dorme. Espírito não ronca. Quando a gente vai dormir, a gente diz assim: ah, vou dormir. Quem dorme? Quem descansa? É o corpo. Espírito dorme, Rose, fala, Ana. e aí, esse processo com os médios assim que estão iniciando é muito difícil, né? Porque eles não deixam esse acoplamento, não é isso? Perfeito. Eles não deixam. Ah, eu estou vendo isso. Depois, na hora da avaliação, aí fala: ah, eu vi isso, eu fiz aquilo, eu vi não sei o quê. Mas a manifestação mesmo não aconteceu. Ele não deixou que o espírito desse a sua comunicação, entendeu? Fizesse. Exatamente. Eu acho que é medo, né? Também. Também. E Ou também, medo, ou não saber, sei lá, não sei qual é o processo. você falou bem, Ana. Primeiro, eu vou perguntar para vocês aqui. Quando foi, eu estou me colocando aqui, quando foi que nós tivemos essa explicação tão didática? Eu, antes de ler, estudar Hermínio, eu nunca tinha. Eu já tinha lido Verdade. a questão do Livro dos Médiuns, quando Kardec diz que, ele diz aqui, ó, o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Eu pensava que o espírito se servia do que eu tenho de conhecimento. Ah, Rose sabe isso, Rose sabe aquilo, Rose leu isso, Rose leu aquilo. Mas não é isso que o espírito quer. Ele quer minhas células nervosas para poder ele manipular o meu sistema nervoso. Então, o médium, Aninha, isso também é uma coisa que a pessoa vai aprendendo com o estudo e com o tempo. É o estudo e o tempo. Se ele não estudar isso, ele não vai saber como é que o processo acontece. Ele não sabe como o processo acontece. A partir do momento que ele começa a estudar, começa a entender como é que o processo acontece, ele passa a facilitar. A facilitar. Quando ele não conhece, ele, muitas vezes, não cede espaço. Tanto que o Hernando Cardoso, Hernando Guimarães, aqui, ele diz aqui que esse deslocamento pode ser parcial, quer dizer, ceder só um pedacinho, ou totalmente, ou total, né? De maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito, a cúpula quer dizer a mente do espírito, tá? A cúpula, a mente do espírito, como indicante, ocupe parcial, aquele pedacinho que ele deixou, se ele só deixou um pedacinho, ou totalmente o campo livre deixado pelo espírito. Logicamente, quando a gente fala espírito desencarnado saindo, tem que lembrar que ele está saindo com seu perispírito, né? Porque o espírito não anda sem perispírito. Aí ele diz aqui, a incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium. Quanto mais espaço o espírito, o encarnado, o médium, cede para o espírito, mais completa é a incorporação.
o espírito comunicante, deverá também sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral para permitir que sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Então, é como se esse espírito que está desencarnado também fizesse outro desdobramento. Aí a gente vai dizer assim, espírito fazendo outro desdobramento, ele já não tem corpo físico, como é que ele vai se desdobrar? Ifone do Amaral Pereira, no livro Devassando Invisível, ela conta o seguinte, que ela foi dormir. E aí, quando ela foi dormir, ela desdobrou, é lógico, desdobrou. Estão lembrados desse assunto? Ela desdobrou. É Ivone, sim, né, Carmen? Ou é a Regina? Mas acho que é Ivone, é a Ivone, sim. Ela desdobra e ela chega numa sala, como se fosse uma colônia, uma sala de estudo. E ela está ali sentada, participando de um estudo, de uma palestra. Daqui a pouco se aproxima dela um mentor espiritual, dizendo que numa outra faixa vibratória mais elevada, ela tinha sido convocada. Só que ela não poderia ir com aquele corpo astral que ela tinha ali. Ela teria que desdobrar. Quer dizer, ela foi com o corpo mental. Fácil de entender. Alguém no nosso lar? André Luiz está no nosso lar. Aí, um dia, um amigo espiritual disse para ele assim, que ele vai visitar a mãe. Ele vai visitar a mãe. Mas ele não pode visitar a mãe com o perispírito dele, que ele está do nosso lar. Porque a mãe dele está num outro mundo mais elevado. E aquele perispírito dele, do nosso lar, é grosseiro. Ele faz. Ele deixa essa parte grosseira do perispírito dele lá da colônia muscular e vai o quê? O corpo mental e outras partes do perispírito mais sutilizado para estar lá onde a mãe está. Não é um desdobramento? É um desdobramento. Então, você, olha só, você pode fazer dois desdobramentos. Você está aqui na Terra e aí você desdobra. Deixa o corpinho deitadinho dormindo na cama. Vai dar uma voltinha lá na colônia do nosso lar, com o seu perispírito. Chega do lado do nosso lar, o amigo espiritual diz assim, Verinha, já que você está aqui, que tal você ir conosco numa outra colônia, que é mais elevada, para assistir uma aula? Mas ele diz assim para você, só que esse perispírito que você trouxe, que é o seu, não vai dar, não. Lá é mais elevado. Você não pode ir para morar lá, que ainda não está pronta para isso. Mas você pode fazer uma visitinha. Entendeu? Vai e volta, vai e volta. Você diz, como é que eu vou? Desdobra. Solta um pouco esse perispírito que você trouxe da Terra. Deixa ele aqui. É como se você tivesse com duas roupas. Você vai para a colônia do nosso lar com duas roupas. A roupa mais grossa e uma roupa mais fininha. Aí ele diz assim, tira a roupa grossa, deixa pendurada aqui no cabide. Vamos com a roupa fininha. Aí você vai com a roupa fininha. Depois que você volta, você diz, nossa, essa roupa fininha é tão legal. Ele diz, mas aqui você não pode ficar com essa roupa fininha. Bota teu casacão grosso. Porque você ainda não se desfez dele naturalmente. Entendeu? Você vai ter que se desfazer dele, mas pelo seu esforço. Aí você bota o casacão grosso, porque é a tua pele, a tua alma. É isso que acontece. O espírito lá no plano espiritual, para ele fazer acoplamento, ele se desdobra daquele perispírito dele, fica um pouquinho mais sutilizado e acopla com o perispírito do médium. Faz o que ele tem que fazer, depois ele desacopla e volta para o perispírito dele. Reparei que uma coisa é fantástica?
Então, os dois desdobram, o encarnado e o desencarnado, para poder fazer o acoplamento, que pode ser parcial, ceder só um espaço, ou pode ser total. Aquele médio já treinado, preparado, se afasta totalmente. Mas, como disse a Ana Brito, o médio iniciante, ele não tem conhecimento disso. E aí, às vezes, ele entra no processo anímico, porque ele não consegue desacoplar. Cadê Eu ele? não, Ô, Rose, eu não entendo. Desculpa. Pode Eu não falar. entendo muito assim da mediunidade, não conheço esse livro. Então, mas é uma dúvida. Porque eu tenho um amigo meu que ele passou a frequentar agora a casa espírita, né? E ele falou, Deise, eu não posso entrar na sala do passe para receber o passe que ele já manifesta. Tanto que ele foi até convidado a sair da sala. Então, assim, ele não tem o controle sobre isso, Ele não tem- sabe? Ele falou, basta eu entrar ou me concentrar para acontecer. São pessoas, por exemplo, pessoas que ele ainda não tem o controle da comunicação. Então, essas pessoas, às vezes, não podem entrar no cemitério, não pode entrar em nenhum lugar, porque ele ainda não sabe fazer esse controle. Por exemplo, eu me lembro quando a gente estava no CIOI, havia uma reunião um pouquinho antes da mediúnica, que a gente ficava no salão, né? E alguém ficava dando uma aula e a gente ficava sentado ali. Tinham médios psicofônicos que estavam sentados no salão de aula. Eles depois, lá dentro da sala, falaram para a gente que às vezes o espírito chegava perto dele para dar comunicação ali no salão. E ele, como já tinha o controle, ele dizia mentalmente para o espírito: agora não é hora. Agora não é hora. Você aguarde a hora certa, que vai ser quando nós entrarmos na casa e começar a reunião. Porque o espírito, ele queria a comunicação ali no salão. Era sexta-feira, dia de reunião mediúnica, o salão cheio de médium psicofônico, mas era outra atividade. A gente estava assistindo uma aula, mas os espíritos já estavam ali. E eles se aproximavam do médium, forçando uma comunicação. Mas o médium, como era disciplinado, mentalmente falava com o espírito: aqui não é o momento adequado. Isso também, às vezes, acontecia na palestra pública. Que, às vezes, a gente, quantas vezes já viu na palestra pública pessoas dando manifestação, passividade, que não é lugar. Aí, muitas vezes, quem estava fazendo aquele salão, né, médio do salão ali, me chamava: Rose, vai lá. Aí eu me abaixava do lado da pessoa e a pessoa estava começando a passividade. E eu falava baixinho, não para a pessoa, para o espírito: não é o momento. Tem um momento na casa. Você aguarde que ao final da reunião, a espiritualidade, mas aqui não é o momento. Às vezes, o médium era tão assim, não tinha conhecimento de nada, que mesmo você falando, ele não deixava lá. E aí você tinha que tirar a pessoa do salão, levar lá para trás. Essas pessoas estão andando na rua, que às vezes não tem gente que dá passividade na rua. São pessoas que não sabem como fazer para controlar. Então, esse companheiro seu, ele não tem esse conhecimento. Ele não consegue fazer esse controle. Então, basta ele entrar, de repente, numa câmara de passe, ou em algum lugar, ele já começa a dar a comunicação. Esse tipo de médium precisa estudar, porque senão ele pode ficar sendo instrumentalizado por espíritos que não estão preocupados com o bem-estar dele. Entendeu? ô, Rose, Fala, Carmen. nessa questão do afastamento, no processo obsessivo, é exatamente isso que acontece, né? Exato. Subjugação, Possessão e vai por aí. fascinação, afasta completamente e libera o corpo total. Exatamente, né? Então, e depois, quem quiser depois,
Continua lendo aqui do capítulo 13, item 14, né? Que o Hernani vai. No negócio do inconsciente, seguindo um pouquinho mais à frente, tem outra notinha de letra miudinha, quando ele diz assim, ó, a superposição, acharam? A superposição do corpo astral do espírito ao restante do equipamento mediúnico implica na justaposição do cérebro astral da entidade comunicadora ao cérebro fisiológico do médium. Ele está falando do acoplamento, tá? Aí diz assim, embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado juntamente com o seu corpo astral, ele ainda mantém o controle da situação. Quer dizer, o espírito se afastou, o seu perispírito, o corpo. O comunicante ocupou aquele corpo, mas o dono do corpo que se afastou ainda mantém o controle do corpo. Lembra? O corpo é meu. Aí diz aqui, graças à sua ligação, o corpo físico através do cordão prateado. Então, quando o médium se afasta, desdobra, sai do corpo, com seu perispírito, e senta numa cadeirinha 3, 4 metros à frente, o desligamento dele do corpo não se fez. Porque se fizer, ele morre. Não é a morte. Não, ele ainda está ligado ao corpo pelo cordão de prata. O que é o cordão de prata? É uma extensão do perispírito. Tanto que ele pode voltar para o corpo a hora que ele quiser. Então, por isso que ele não fica inconsciente, porque está ligado a esse corpo pelo cordão de prata. Aí ele diz aqui, Jorge, oi, a gente pode falar aí de Jesus e Lázaro, né? sim, Ele ainda não morreu. ele não morreu. Ele falou, ele ainda não morreu. Morreu, porque o espírito estava ligado ao Estava ligado. pelo cordão o cordão de prata, é como se o perispírito fosse esticando, 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 esticando. É uma extensão, porque se esse cordão tivesse rompido, no Evangelho diz assim, nem o filho é Jesus, poderia trazer um espírito de volta para um corpo que está em decomposição. Jesus não pode dar a vida a um cadáver. Não pode. Seria violar a lei divina, e essa lei não pode ser violada. Depois que o cordão de prata arrebentou, acabou. Morreu. Ninguém que morreu, que o cordão foi arrebentado, volta para aquele corpo. Não volta. Por isso que o Evangelho diz, nem o Filho, quer dizer, o Filho de Deus, Jesus, pode fazer o espírito voltar para um corpo que o cordão já foi arrebentado. Se voltou, é porque o cordão pode estar fraquinho, mas ainda está inteiro. Entendeu? Ainda está inteiro. Então, quer dizer aqui, por isso o médium nunca está inteiramente consciente durante o processo da incorporação deste tipo. As ideias que lhe afluem ao cérebro, por indução do cérebro da entidade, pode, no entanto, parecer ideias próprias, mas passado o transe, quase sempre ele se esquece. Então, o encarnado, com seu perispírito, desdobrou, está sentadinho lá. E o espírito comunicante está fazendo que lá, mexendo no corpo dele, pensando um monte de coisa. O encarnado que está sentadinho lá está recebendo ideias do espírito, que ele pode pensar até que é dele, porque eles estão ligados ainda. Depois que o encarnado volta para o seu corpo e ele sai do transe, já reparou que a maioria das vezes a lembrança se apaga? Aí você diz assim, eu queria lembrar, ah, meu Deus, eu não lembro mais. Por quê? Porque essas ideias não eram suas, eram do espírito. É igual sonho. Você acorda, ai, que sonho, eu sonhei com... Ih, caramba, esqueci. Esqueci. Rosa, eu queria tirar uma dúvida. Então, eu estava na mesa, me deu uma passividade e eu saí do corpo. Eu fui para um local onde estavam as pessoas para serem atendidas. E de lá eu me via sentada na mesa dando passividade.
Eu achei muito estranho, porque eu não sabia nem o que que eu estava falando na mesa. Eu não sei como eu saí, nem como eu voltei. Você fez isso, você desdobrou, É isso? cedeu o seu corpo para um comunicante. Por isso você estava dando passividade. O espírito ocupou, você cedeu, deve ter cedido integralmente a sua estrutura física para o manifestante. Ele vem com a cúpula dele, com a mente dele, se instala ali no seu corpo, e a passividade, ele está falando, você se afastou e foi levada para outro lugar. E, de repente, lá de onde você estava vendo o que estava acontecendo na reunião. Mas você está dando passividade, quer dizer, o seu corpo está lá, o espírito está dando a comunicação. Quando Isso. termina o trabalho, o espírito se afasta do seu corpo, deixa o seu corpo vago. E você vem, o seu perispírito, e ocupa novamente aquele espaço. E muitas vezes você não lembra o que o espírito falou, porque aquilo não passou pela sua mente, passou só pela mente dele. Realmente eu não lembro de nada mesmo, não. Lembra? Agora, em relação aos médicos que estão começando, eu acredito que deveria ter um curso diferenciado para esses médiums, Mas sabe, Rosa? é preciso. Eu sempre digo o seguinte: eu sempre pensei assim, se eu vou fazer uma coisa, eu quero saber o que eu estou fazendo. Esse negócio, vai lá fazer isso, aí você senta lá para fazer. Tá, faz assim, 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 mas peraí, como é que é esse negócio? Não, vai fazendo, não vai fazendo, não. Eu quero saber como isso acontece, tintim por tintim. Porque eu quero fazer uma coisa sabendo como ela acontece. Senão você vira robô. Você vira É robô. isso, não tem pelo menos na casa espírita que eu Fecha frequento. o olho e diz assim, ó, fecha o olho, esvazia a cabeça, a sua mente. Eu quero saber quem é que consegue esvaziar a mente. Como se a mente é o tempo todo, os pensamentos entrando. Não é? Ele não dizia assim, vou meditar, esvazia a mente. Como? Eu nunca consegui esvaziar a mente. Não consegui esvaziar a mente como? Rose, o médium não estuda, o médium não estuda, Estuda, não estuda. não E estuda. também não se estuda, Ah, porque a gente, falei tudo, né? Não se Isso é estuda, muito importante, Ana. porque tem que se estudar. A gente sentar lá e ficar dando passividade, a gente tem que saber o que está se passando com a gente e como eu vou fazer para poder ser um bom instrumento. Aí vai para lá, entendeu? Então, é isso aí. Eu não culpo muito a casa, não, tá? Que a casa sempre deu, você já foi de lá, e está sempre forçando os médios a estudarem, a Joana entendeu? tem uma frase Joana de Anjos que ela diz assim: estuda, estuda-te. Quer dizer, estuda, estuda-te. Você Mas eu estou falando em relação assim, ó, os médios, é, explicar a eles o que que pode acontecer numa mesa, o que eles podem sentir, entendeu, Rose? Eu não vejo isso. o livro dos médiuns, livro do, Estudar os livros dos médios, fazer curso de médium. Eu tem, faço curso de médium nas quarta-feira, eu faço. tem Não tem poucos médios lá, entendeu? Eu Eu faço com a faço, Rose. Eu eu faço com a Rose. conheço, eu faço lá também, eu faço na casa. eu conheço inúmeros médiuns que nunca estudaram o livro dos médiuns, só leram, só leram. Assim, por exemplo, hoje, né, tem estudos, só fazendo uma. Ah, vamos estudar o livro dos médiuns, a questão 248 a 262. Quem? Você, às vezes, leva uma aula toda para estudar uma questão ou duas. Então, gente, leitura foi o que uma vez a Joana falou para o Divaldo. Divaldo, você precisa estudar o livro dos Espíritos. Ele pegou, pronto, já estudei ela, ele estuda de novo. Umas 5 vezes. Ela, vamos estudar o livro dos Espíritos, Divaldo? Ele, mas, dona Joana, já estudei
5 vezes ela disse, "Não, você não estudou, você leu. Agora nós vamos estudar." Entendeu? Então, o que a Aninha falou é verdade. Muitos médios não estudam. Eles leem. Ou se a casa oferece ou não oferece, você... Olha só, eu vou dizer por quê, mais ou menos. Normalmente, na casa espírita, o estudo leva 50 minutos, 1 hora, 1h30, uma vez por semana. Né? Aí você, uma vez por semana, vamos botar que o estudo é de 1 hora. Uma vez por semana, durante 1 hora, você vai conseguir estudar. Se você está se especializando naquilo, você tem que procurar. Como a Márcia falou, a Márcia estuda na casa espírita, a Márcia estuda aqui, a Aninha estuda na casa espírita, a Aninha estuda aqui. Você, depois que você... Porque quando você é convidado a fazer um trabalho, presume-se que você já tem um certo conhecimento. Ninguém vai convidar alguém que chegou hoje para amanhã ter uma mesa mediúnica. Normalmente, quem vai trabalhar são os médios que já têm um certo conhecimento. Então, se ele já tem um certo conhecimento, cabe a ele se aprofundar nos estudos. Então, eu estudo na casa, eu estudo na internet, eu compro livro, eu leio livros, eu vou adquirindo conhecimento. E não ficar só assim, ó. Ah, é 1 hora por semana. O que ele precisa? Eu já lidei muito com isso. E já tive problemas sérios por causa disso. O médium pergunta: o que precisa para trabalhar na mesa mediúnica? Fazer um curso na casa, assistir uma palestra e dar o passe. Deixa comigo. Uma vez por semana, ele fazia um curso. Uma vez por semana, assistia uma palestra e dava um passe. Acabou. Cumprir com a minha obrigação. É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Agora você diz assim, poxa, tem outro curso muito bom. Ah, não. Por isso que, muitas vezes, para a mesa mediúnica, você tinha que estudar ou André Luiz, ou Ivone Pereira, ou o Livro dos Médios, ou Manuel Filomeno de Miranda. A maioria escolhia Manuel Filomeno de Miranda, Ivone ou André Luiz. Pouquíssimos escolhiam o Livro dos Médios. E tinha que ser, na realidade, hoje, fazendo autocrítica, tinha que ser assim, Livro dos Médios e mais um. Mas a maioria não conhece o Livro dos Médios. Por exemplo, nós estamos aqui estudando o Livro dos Médios. Ainda estamos no capítulo 4, dos sistemas. O grupo é reduzido. O grupo é reduzido. Entendeu? Mas o médium tem que buscar o aprimoramento. Se ele não buscar, complica. Complica para ele. Mas vai se fazer o quê? Né? Então, gente, olha, semana que vem a gente vai começar aqui. Vamos pegar o nosso lápis, tá assim, ó. Agora vejamos bem. Bota a data aí. Hoje são dia 3, dia 10. Agora vejamos bem. O espírito do médium não perde sua autonomia. Ele vai falar da tal do fica inconsciente. Agora vejamos bem. 10/10/24. Todo mundo achou? Foi aonde eu parei. Sim. Eu parei assim. O que acontece, portanto, é que o espírito do médium cede o controle parcial do corpo. Eu voltei para o capítulo 15, tá? Ao qual está ligado e pelo qual é responsável o comunicante, que, através do seu próprio perispírito, assume tais controles, enquanto o perispírito do médium se coloca ao lado. É, pelo menos, o tipo de corporação que ocorre comigo. Aí ele diz, agora vejamos bem. Achou, Aninha? Capítulo 15, vai lá no capítulo 15. Tá assim, item 3, responsabilidade mediúnica. Capítulo 15, item 3.
volume 2, né, para você. Capítulo 15 tem 3, achou? Responsabilidade mediúnica. Aí você pula uns 10 parágrafos. Capítulo 15 tem 3, pula uns 10 parágrafos. Anota aí, anota no papelzinho. Capítulo 15, item 3. Bota assim, pular 10 parágrafos. Aí você bota o início do parágrafo assim. Agora vejamos bem. É nesse agora vejamos bem. 10/10/24. Capítulo 15, terceiro parágrafo, responsabilidade mediúnica. Pula 10 parágrafos, agora vejamos bem. É a data do dia 10/10, é aí que a gente vai começar. Gente, nós vamos parar aí uns 15 minutinhos, que depois vai começar o estudo da Amélia Rodrigues, né? Primícias do Reino. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Senhor nos dá de estudar com mais propriedade esses assuntos tão importantes para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude, tá bom? Daqui a 15 minutinhos a gente retorna para o estudo do livro Primícias do Reino, de Divaldo Pereira Franco e Filha Amélia Rodrigues. Ó, um beijo no coração de todos. E hoje tem a nossa... Ah, gente, fazer uma propaganda. Nossa palestra hoje, às 18h40, o tema vai ser Allan Kardec, que hoje é o aniversário do codificador, né? Allan Kardec e o estudo da mediunidade. Olha que coincidência! Allan Kardec e o estudo da mediunidade. Quem vai fazer a nossa palestra é o nosso irmão Eduardo Henrique. Todos são convidados. 18h40. Vou mandar o link agora. Mas o link é sempre o mesmo. Mas vou mandar o link agora com a divulgação da palestra, tá? Quem quiser, é só entrar às 18h40, vai até 19h30. Um beijão para todos.